Salve, salve, meus queridos e queridas! Vamos nós, pessoal. Segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, estamos conversando com vocês sobre tecnologias sociais. Primeiro tempo, eu conceituei para vocês, tá, o que é uma tecnologia social, né? Falei que o foco dela é no aspecto da transformação social, tá bom? E eu dei alguns exemplos também, tá? Né, falamos sobre o soro iodado, sobre o soro, sobre o sal iodado, soro caseiro, sal iodado, e falamos sobre as caixas d'água pré-moldadas. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de tecnologias sociais, tá? Que são empregadas, e muitas vezes são empregadas onde vocês estão, nas escolas, tá? Que são as hortas comunitárias, tá? Nessa imagem, a gente tem exemplos de hortas comunitárias da cidade de Teresina, Piauí. Teresina tem várias, tá? Inclusive dentro de escolas também. Mas essa da imagem especificamente, ela fica no bairro de Seu Arco Verde, tá? É um dos bairros mais populosos da nossa cidade e essa horta é uma das mais extensas do Brasil, tá? Então vocês podem observar em imagem, nessa imagem panorâmica não, aérea, tá? O tamanho dela, deixa eu ativar aqui nossa canetinha, tá? O tamanho e extensão dessa horta comunitária atingindo e acessando um bairro, né? Como eu disse, é um dos bairros mais populosos da nossa cidade. A gente tem outras hortas extensas dentro da nossa cidade. E como é que a horta coletiva, ela, ou comunitária, ela emprega dentro desse aspecto da tecnologia social, em vários aspectos, tá? A gente precisa entender, primeiramente, que ela auxilia no problema social, né? Mas, principalmente, ela tem pessoas interagindo entre elas. Então, entende que o conceito da tecnologia social é complexo também, tá? Ela soluciona um problema social, mas ela também emprega é, um, o uso coletivo, a rede de apoio de pessoas. Vocês, dentro da escola, vocês podem empregar a utilização de hortas comunitárias dentro da própria escola. A escola, galera, é um ambiente coletivo, é um ambiente onde se espera a presença da comunidade. E quem é essa comunidade? Pai, professor, coordenação, aluno, certo? A vizinhança, certo? Fazendo parte disso, no processo de transformação. A horta dentro das escolas, por exemplo, ela serve, sim, de alimento, de nutriente da comunidade em si, especialmente da própria comunidade escolar, dos alunos, tá? Na formulação de lanches mais saudáveis, no qual eu sei qual é a origem daquele produto, tá? Que fertilizantes foram utilizados, se é que foram usados, né? Então a gente tem a garantia de que aquele produto é um produto orgânico, muito mais interessante, muito mais saudável. Outro ponto interessante que a gente vai ter aqui nas hortas comunitárias, que podem ser empregadas, é o desenvolvimento de produtos, tá? Então a gente vai falar agora um pouquinho no processo de transformação social, tá? Sim, utilizando as premissas da administração, então pegando aqui a ideia do que é uma mudança, do que é melhoria, de ciclo de vida de produto, tá? Mas o que a gente tem aqui importante, tá? É que quando a gente cria uma horta coletiva como essa, né, são várias pessoas fazendo parte, várias pessoas colocando a mão ali, tá, e se ajudando. Ah, eu não posso agora, outra pessoa vai estar ali para suprir essas necessidades. Então, essa diversidade, ela é importante também. Mas também propor caminhos diferentes para nossa horta funcionar. E aí a gente vai ter tecnologias ali dentro também empregadas, como, por exemplo, cultivos, em hidroponia, a cultivação em hidroponia. A gente também tem aqui a utilização de reciclagem, e aí a reciclagem que a gente pode ter, que aqui é marcante, significativa, é a compostagem. O que é a compostagem? Gente? Basicamente é reciclar alimentos. Tá? Então, as sobras de alimentos, sobra de arroz, sobra de
verduras, legumes, né, e tal, eles podem, né, passar por processos de compostagem. Ela vai para a terra, né, e não de qualquer forma essa terra, né, ela é tratada, né, temporariamente, né, tem um processo, né, que é periódico, né, dura ciclos, né, são 3 ciclos mais ou menos, até aquele produto, né, aquele resíduo, sim, porque é um resíduo sólido, é um lixo, ele se transforma em adubo, né? Especialmente não é qualquer adubo, ele vai se transformar em humus, tá? Esse humus ele vai ser importantíssimo para enriquecer, nutrir, tá? E adubar as plantas da própria horta. Então a gente tem um processo cíclico também dentro de uma horta comunitária como essa, tá? Que pode ser uma solução. Essa de saco verde é um dos modelos, né, um dos exemplos que a gente tem ao redor do Brasil. Acho que é a segunda maior do Brasil, salvo engano. Tá? Ela perde em tamanho, acho que para uma de Santa Catarina. Tá? Não sei se tem uma de São Paulo também, que é tão grande quanto. Tá? Então, é um modelo, tá? Que a gente pode adotar, a gente pode pensar, né, a se seguir, a propor, buscar soluções interessantes. Mas galera, como eu disse para vocês, é uma horta, né? Uma dificuldade que a gente tem da horta é fazer empregar o fato de da comunidade fazer parte desse processo, né? Se a gente quer de fato o processo de transformação, a gente quer a melhoria daquela comunidade. É isso que a gente quer, né? Não adianta permanecer fazendo as mesmas ações se a gente esperar melhorias, né? A gente é real, galera. Eu sei que a vida de vocês é assim, vocês é natural do ser humano, a gente reclama, a gente se incomoda, tá? Então você provavelmente agora pode estar reclamando de alguma coisa. Ai, nossa, mas isso tá muito chato. Mas isso tá de um jeito, né, e tal, e você acaba não começando e você acaba parando dentro de todo esse processo. Toda melhoria, galera, requer mudanças, tá? Então a gente precisa sair do patamar de onde a gente está e promover alguma modificação, tá? Essa mudança ela vem da movimentação, certo? Em movimentar, em mudar as nossas estratégias. É por isso que a gente associa, sim, esse processo de transformação ao empreendedorismo como atividade de risco. Mudar, criar um produto novo, colocar isso no mercado, né? Um produto novo, um método novo, uma ação nova. Será que as pessoas vão comprar aquele produto? Será que as pessoas vão comprar essa ideia? Isso leva a receio. Mas aí por isso a gente coloca isso como atividade empreendedora. Porque se a gente quer transformar a sociedade, a gente vai ter que passar por esse risco também, né? Esse risco de enfrentar. Então, quando a gente encontra algumas ideias, a gente vai encontrar alguns empecilhos, a gente vai botar algumas pessoas botando banca, dizer, não sei não, hein? Mas a gente tem que enfrentar. Só que tem um detalhe, tá? Não é porque a gente vai mudar que a gente vai melhorar, tá? Nem sempre a mudança resulta na melhoria. A gente quer a melhoria por conta da transformação. E é isso que eu falei para vocês no primeiro tempo. A gente trouxe essa ideia da transformação como ligado ou vinculado à relação de tecnologia social e de atividade empreendedora. E é isso que a gente vai buscar. Tá? Eu trouxe 2 imagens aqui para vocês entenderem ou visualizarem o que é uma mudança. Tá? Mas a gente vai entender que para pensar em melhoria de fato, eu preciso ter ido lá atrás antes. Eu preciso partir do ponto da premissa da investigação, do que causa de fato aquela coisa ruim. Então observe essa imagem que a gente tem aqui, tá? Nessa imagem aí a gente tem um esquema de um laboratório, tá? Esse laboratório, galera, é um laboratório típico, tá, das áreas de ciências, tá? Então vocês vão observar um laboratório que, se você pensar muito, você vai entender que esse laboratório está bagunçado. Há um monte de caixa no chão, os jalecos aparecendo, certo? Se você prestar um pouco mais atenção, você vai ver o que? Reagentes, né? Então, esse ambiente ele está um pouquinho
desfavorecido, ele não está muito legal, tá? Observa, depois de um processo de mudança, tá? O que aconteceu aí? A gente organizou o ambiente, né? E nesse processo de organizar o ambiente, parece até que mudou a lâmpada, né? Até ficou melhor, né? Mais claro. Mas a gente tirou as caixas, a gente organizou os reagentes que estavam lá no topo, a gente tirou aquela bagunça dos jalecos, né? Das batas, tá? Então, todos esses processos geraram mudança. Melhorou? Bom, para a foto, para o momento, até que sim. Mas será que isso, a longo prazo, vai promover de fato uma melhoria? Será que isso vai me trazer um processo de transformação que vai impactar significativamente nos meus resultados? Aí, para isso, a gente precisa ter uma análise prévia, tá? Então, o que a gente tem dentro do processo de tecnologia, processos de mudanças, de modo geral, tá? Eu preciso ter um primeiro conhecimento prévio. Qual era o problema dessa primeira imagem, desse antes aqui, tá? O problema dessa imagem antes aqui não é a bagunça em si, não é a estética em si, porque é chato, né? Feio, né? Você trabalhar num ambiente desorganizado desestimula a gente de fato. Mas o problema aqui é uma questão de produtividade. Um ambiente cheio, tá? Pode me atrapalhar no meu desempenho, tá? Então, eu posso ter dificuldade para encontrar os objetos, por exemplo. Então, a organização ela é fundamental para me localizar muito bem, tá? Outra coisa importante, eu apontei e circulei lá em cima, os reagentes. Tá? Eu não sei que reagentes são esses, são reagentes tóxicos, por exemplo. Então, essa bagunça desse ambiente, ela pode me promover um risco a um acidente de trabalho. Então, às vezes, a minha investigação ela pode partir dessa premissa. Qual a premissa? A premissa de ter acidente de trabalho. Então, eu estava observando que estava tendo muito acidente de trabalho. Então, eu mudei, tá? Eu promovi uma mudança com o objetivo de que esse ambiente ele diminuísse os acidentes de trabalho, tá? Terceiro ponto, produtividade, tá? Então, o layout bem organizado, bem estruturado, faz com que a pessoa seja mais produtiva, tá? E isso vocês vão estudar lá em gestão de estoque, tá? Uma coisa chamada layout. Layout. Tá? O layout basicamente é como a gente dispõe os nossos objetos dentro da nossa organização. E sim, pode ser uma questão de arquitetura, de designer, mas tem que ser funcional, certo? Dentro de uma empresa, a gente tem que pensar na funcionalidade. Tá? Existem legislações, inclusive, que os arquitetos seguem, tá? Porque às vezes a funcionalidade fala mais alto do que a estética. Tá? Então, o layout ele é importante dentro desse aspecto. Tá? Então, para me garantir segurança, mas também para me garantir funcionalidade. Certo? Vocês vão ver vários desenhos de layout existentes. E outra coisa que acontece, vou circular aqui, ó, sabe essas caixas? É muito comum no ambiente de laboratório. Talvez não seja a realidade de vocês, mas isso é muito real. Porque no laboratório a gente faz diversos testes. Tá? Então, essa realidade vocês não conhecem no laboratório. Mas, em geral, a gente está continuamente fazendo testes. A gente está o tempo todo recebendo amostras ou indo a campo coletar essas amostras. Então, as amostras chegam. E aí, elas vão ficar o tempo todo aí. Então, eu tirei essas caixas e tirei a foto. Mas aí, o que acontece? Amanhã chega outra lote de caixas. E depois chega mais, depois chega mais. Então, vai ficar o tempo todo chegando esse lote de caixa. Às vezes, as caixas elas aparecem pontualmente, uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano, mas em geral elas vão aparecer. Então, se a gente não tem um controle ideal, então é onde entra estoque. Vocês vão ter aulas específicas sobre esses temas, tá? Estoque, gestão de produção, layout, tá? Então, especialmente na gestão de produção, com certeza vocês vão falar sobre esses temas, layout, estoque, tá? Mas eu sei que vocês vão falar sobre esses pontos em outras aulas também. Então, já fica aí a ideia para vocês, tá? Então, essas caixas, elas devem, por exemplo, serem distribuídas dentro de um almoxarifado. Almoxarifado é uma sala no qual a gente guarda e reserva os principais itens para serem consumidos a longo prazo. Né? Então, não vou consumir tudo agora, os insumos agora, mas eu vou consumir à medida que eu pedir, que eu precisar. E aí eu vou lá no almoxarifado e consumo ele.
Para pegar esse produto, é interessante, tá? Quando a gente estude estoque, a gente entenda o gerenciamento dele. Ele precisa ter uma lista, né, um guia, tá? Normalmente essas caixas, elas vão receber selos, né, indicativos, rotulando, né, rótulos, né? Elas vão receber rótulos indicativos de que produto é esse para facilitar o processo de localização. Porque não adianta não é esconder a caixa dentro de um armário, tá? Entenda, almoxarifado não é esconder a caixa dentro do armário, é organizá-la, tá? Porque senão é aquela história, eu vou estar gerando um outro problema, eu só vou estar tirando a bagunça do meio da sala e botando ela em um outro lugar. É comum nas nossas casas a gente fazer isso, né? A gente ter o quartinho da bagunça, né? A casa, a sala, comenta isso na casa de vocês, vocês têm o quartinho da bagunça. E conta aí pra mim se é o quartinho da bagunça, é o teu quarto, tá? Acontece, né? Por exemplo, na minha infância, o meu quarto não era exatamente o meu quarto, era o quarto onde era entulhado, várias coisas, mas por acaso eu dormia lá também, tá? Então acontece esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem um quartinho de bagunça, muitas famílias têm isso. É o quartinho que você esconde, que você mantém fechado, que você não quer que ninguém veja, porque as coisas estão meio bagunçadas, né? Você sabe onde é que elas estão, que ela tá lá, mas você demora um pouquinho para localizar e tal. E isso não é uma solução de problema. Então, se o meu problema, por exemplo, fosse a produtividade, certo? Como eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, quem causa? Por que que eu quis essa mudança? É produtividade? Eu queria produzir mais em menos tempo, tá? Se esse era o meu problema, né? Se eu criar um almoxarifado como quartinho de bagunça, sem o gerenciamento de estoque, o que que vai acontecer? Não vou solucionar problema nenhum, certo? Eu não vou solucionar problema nenhum, eu vou gerar mais problema. Se o meu problema era segurança, por exemplo, se no meu estoque eu guardo reagentes químicos, aí eu preciso entender, eu posso guardar esse reagente químico junto a outros reagentes químicos? E se eles se misturarem, se tiver um acidente, eles se misturarem, será que vai ter uma reação química? Será que vai ter uma explosão? Então eu preciso conhecer também sobre a legislação, sobre os perigos, os riscos pertinentes a esse processo, tá? Então, uma mudança, tá? Se a gente quer melhoria de fato, a gente precisa entender de fato, primeiramente, investigar qual é o problema que a gente tem. Por isso essa disciplina, Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, que fala sobre processos criativos, a gente parte de uma ideia, né, de conhecer primeiro a realidade que a gente tem, de investigar de fato primeiro o problema que a gente tinha. Então, lá no módulo 1, vocês investigaram, e no módulo 2, vocês vão partir dessa premissa de entender qual é o problema e buscar essa possível solução. Será que a gente consegue fazer isso? E aí, Osana, o que que tu acha? José Manuel? No caso de sistema simples, podemos discernir que uma mudança é uma melhoria apenas observando informalmente o que acontecia antes e o que acontece após a mudança. Em processos e sistemas mais complexos, necessitamos mostrar se uma mudança é melhoria com evidência, em geral utilizando dados coletados. Então, em geral, a gente apresenta isso de forma estatística, comprobatória, mostrando que houve sim diferença antes e depois do processo de ser inserido. Olha só esse gráfico, é claro que esse aqui é só um mero exemplo, tá? Esse gráfico ele é didático, ele não é necessariamente um processo, ou, desculpa, ele não é um exemplo real, tá? Ele é só didático. Melhoria é um impacto positivo, relevante e duradouro em indicadores do projeto e produzidos por uma mudança realizada de forma intencional. Observe que esse gráfico ele vai analisar tempo por tempo, né? Ele vai analisar tempo, tá? Tempo de quê? Tempo de produção. E que foram analisados em semanas, tá? Então, no primeiro eixo, nós temos o tempo de produção. Observa que esse tempo de produção é em horas, ok? Então, a gente vai produzir algo, um produto novo, por exemplo, em horas. Observa que esse gráfico vai de 0 a 12 horas. E a gente vai ter uma média aí de mais ou menos
6 a 10 horas, mais ou menos, certo? A gente passa aí uma boa jornada, vai quase, em média, 8 horas aí de trabalho. Alguns dias ultrapassam as 8 horas de trabalho, tá? Então, 8 horas de trabalho é essa carga horária que a gente tem usual do dia a dia da gente. Beleza? Aí, o que que a gente vai ter aqui, ó, galera? Observa aí, ó, semana 1 que foi analisado, ó, na semana 1 passaram-se o que, umas 6 horas, certo? Na semana 2, o que que a gente passou? A gente passou aí, ó, umas 9 horas. Na semana 3, a gente passou aí umas 7 horas. Na semana 4, a gente passou umas 8 horas. E aí vai. Então, a gente vai ter essa média aí de 6 a 9 horas, 8 horas. Vai, umas 8 horas a média aí, talvez. Então, a gente passa muito tempo produzindo o mesmo produto, tá? E aí, o que que a gente faz? A gente tem uma semana onde a gente implementa. Semana 8 é a semana onde a gente cria o quê? Implementa a mudança. Então, na semana 8 é a semana onde a gente implementou, criou essa modificação. Como é que a gente sabe se houve melhoria ou não? Se, é claro, no dia da mudança ou na semana da mudança, é claro que vai ter um impacto positivo, tá? Se não houvesse melhoria, o que que aconteceria? A gente abaixaria as horas de produção na semana 8 e depois, nas outras semanas, 9, 10, 11, o tempo de produção ia voltar, certo? Então, no exemplo citado aqui, ó, vou voltar, vamos supor, se o que fez eu modificar esse laboratório fosse pensar na produtividade, o que que a gente ia analisar? A gente ia analisar o tempo de produção antes da modificação e o tempo de produção depois da modificação, para saber se as ações que a gente fez resultou, de fato, no aspecto de melhoria. Professor, como é que está associado às tecnologias sociais? O que está me incomodando? Então, o meu incômodo é na taxa, por exemplo, de disseminação de doença, é na taxa de proliferação da doença. Então, a gente vai coletar os dados de pessoas de incidência da doença naquela população em um determinado período de tempo e a gente vai fazer uma análise depois, posterior também, certo? Muitas coisas precisam entrar em fator, tá, para isso. Ou, como, por exemplo, a periodicidade, a sazonalidade da doença, tá? Outro problema, problemas de questões sociais, sociais, a alimentação, a desnutrição, a falta de água. Então, a gente vai fazer essa análise também, tá? Análise temporal, tá? Antes e depois do processo de mudança. É claro que a sazonalidade vai contar muito para isso. Então, não adianta a gente comparar sede, né, num período de estiagem e depois do período de estiagem. É claro que vai ter mudança, é claro que o fato de ter chovido vai ter melhorado, tá? Então, alguns outros pontos vão ser muito importantes também para serem contados dentro desse processo de gerência. Isso aqui, galera, é gestão, tá? Esse negocinho, essa ideia aqui, ó, de melhoria é gestão, tá? Gestão de qualidade. Então, vocês vão ter uma disciplina focada em gestão de qualidade, provavelmente no módulo 4, tá? Eu não tenho certeza se é no módulo 4 ou no módulo 3, tá bom? Mas vocês vão conversar só sobre isso. E aí o professor vai falar sobre melhoria contínua, ele vai falar muito sobre essa palavra melhoria, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que a melhoria ela vai passar por questões como, por exemplo, manutenção, tá? Então, você vai observar que alguns carros exigem manutenção. Você compra um carro novo, eles vão exigir de você, ó, você precisa fazer uma manutenção, tá? Eu vou te dar uma garantia de tantos anos, mas você precisa estar aqui periodicamente, ano em ano, fazendo essa revisão, tá? É claro que essa manutenção é cara, eles vão visualizar lucro ali naquele processo, mas é uma manutenção, tá? Ela vai garantir esse processo de melhoria daquele produto. Vocês vão ver que também que melhoria às vezes pode ser depois do problema ter apresentado, enfim, certo? A gente tem melhorias antes e depois. Então é um termo também complexo dentro do campo da administração, tá? Vocês são do curso técnico de administração, são muitos pontos a se pensar, tá? Outro aspecto interessante a ser falado quando a gente pensa em tecnologia social é que eu disse o seguinte:
Quando a gente cria essa tecnologia nova, tá? Ela chega na sociedade, ela é nova, né? Eu até fiz um comentário. Será que as pessoas vão aderir àquele produto novo? Será que as pessoas vão aderir àquela ideia nova, certo? Então a gente não sabe se elas estão ou não aderindo àquela ideia. E aí é onde a gente entra dentro do aspecto do ciclo de vida de um produto. Esse termo ciclo de vida, tá? Ele está associado diretamente ao ciclo de vida que a gente tem como pessoa, como ser humano, né? E, aliás, como espécie, de um modo geral. A gente sabe, né? Ser humano tem uma média aí de 30... 30 não, Deus me livre. Tem uma média aí de 80 anos, tá? 90, até 100 anos aí, tá? Subiu a média de vida da média de vida do brasileiro. Era um índice, não era socioeconômico? Pois bem. A gente vai ter, inclusive, hoje, mas se você comparar outras espécies, né, cachorro, gato, papagaio, cada animal tem um ciclo de vida diferente, um tempo de vida diferente. Cachorro, 10, 15 anos, né? Então, esse ciclo de vida muda, diminui, não é tão grande assim. Então, para os produtos também, para os serviços também, para as empresas também. Então, o ciclo de vida vai depender muito de país, de empresa para empresa, de negócio para negócio, de produto para produto. Tá? Mas a gente tem algumas fases, tá, que são comuns a todos esses produtos. Por exemplo, tá, a gente tem 3, 4 fases importantes. Algumas leituras, algumas literaturas vão botar 5 fases, mas essa de 4 fases ela é bem didática para vocês. Tá? As 4 fases do ciclo de vida de um negócio, de um produto, por exemplo. Entram aí, ó, fase embrionária, segunda fase, crescimento, terceira fase, maturidade, quarta fase, declínio. Tá? Aqui na nossa, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso? Pois bem, aqui é parecido, tá? Na fase de embrionária, né, a fase de fase embrionária e fase de crescimento são fases iniciais. Fase, ó, concorrência, que o comparativo é concorrência, por exemplo, né? Ao longo do tempo. Na fase embrionária é uma fase em que não tem muito lucro. Vocês podem observar gráficos parecidos em outros aspectos como, por exemplo, o lucro, tá? Então, vocês vão ver essas leituras de ciclo de vida em diversos campos. Campos do marketing, campo de concorrência, campo financeiro, enfim. Na fase embrionária é uma fase em que, de fato, o gasto é muito elevado dentro de um negócio. A gente gasta muito, gasta dinheiro, gasta tempo, dedicação, energia, tá? Para fazer com que aquele produto ele surja com qualidade. Né? Financeiramente, por exemplo, né? Uma das primeiras dificuldades, das maiores dificuldades que a gente vai ter como negócio é fazer com que o meu cliente ele queira comprar aquele produto. Né? E como é que ele vai querer comprar um produto que ele não conhece? Então, eu vou ter que me dedicar. Né? Eu vou ter que me dedicar para que aquele meu cliente ele saiba que produto é esse, porque ele é relevante, porque ele é importante. Comenta aí, vocês estão assistindo essa aula pelo celular de vocês? Estou vendo aqui várias pessoas pelo YouTube. Vocês que estão assistindo essa aula pelo celular, o celular é de vocês? Vocês que estão assistindo essa aula pelo celular de vocês, vocês conseguem visualizar a vida de vocês sem o celular? Comenta aí. Difícil, né? É estranho imaginar a nossa vida sem o celular. Né? E dependendo do que a gente faz, de como a gente trabalha, a gente é cada vez mais dependente dessa ferramenta, desse aparelho. Mas nem sempre foi assim, tá? Os smartphones, eles entraram no mercado aí nos anos 90, e eles se tornaram populares, ou pelo menos com a cara que a gente conhece, lá de 2007 para cá. 2007 é algo muito recente. Então, se você pegar um filme aí, por exemplo, dos anos 80, não existia essa ideia de um telefone, tá? Só o telefone dentro da casa, das pessoas, né? Dentro das empresas. Mas não existia esse negócio de celular, né? E eles resolviam os problemas. E você vai observar que, dependendo do seriado, do filme, né? Você vai ver que os dilemas estavam associados diretamente poderiam ser muito mais resolvidos de forma muito mais simples, né? Bastava mandar um SMS, bastava mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Manda um zap, minha gente, que resolve esse problema. E, às vezes, o filme inteiro gira em torno de um problema que poderia ter sido respondido por conta de uma mensagem, né? Que coisa que a gente responde, manda uma mensagem rapidamente e a gente resolve.
né? Esse chat interativo só é permitido por conta disso. Vocês estão me mandando mensagem pelo YouTube pelo celular de vocês, né? Essa possibilidade é muito marcada, é muito marcante. Então, lá no começo, quando o smartphone surgiu, as pessoas não entendiam muito bem como é que ele ia funcionar, né? Não existia aplicativos muito para isso, né? Os primeiros celulares, por exemplo, lá em 2010, já de 3 anos de mercado, era basicamente o que você via no computador grande, numa tela de menos de 4 polegadas, né? Então, o visual era ruim, não era funcional, não era prático, era difícil de você usar, certo? E esse momento, né, que a gente fala de fase embrionária, é essa fase. É a fase que as pessoas precisam entender direito em que lugar elas vão usar esse processo, né? A gente está falando muito disso. O celular, hoje em dia, até que ele não está mais nessa fase embrionária, ele está na fase de maturidade. Mas o que a gente está na fase de embrionária ainda são, por exemplo, os smartwatch, por exemplo, né? Está saindo da fase embrionária e indo para a fase de crescimento, né? É um produto que não tem muito aplicativo, que as pessoas se perguntam ainda qual é a funcionalidade, né? Você vai ver as pessoas atletas usando mais aquilo dali do que outras, né? Então, a primeira fase é a fase em que a gente está estruturando o nosso negócio, que está gastando muita energia, convencendo as pessoas. Há muito gasto publicitário nesse momento para divulgar aquele produto. Há muita fase de gasto de energia no aspecto de disciplinar o usuário a usar aquilo dali, certo? Nessa fase, em uma situação de compra, a desconfiança do consumidor na estabilidade do negócio e na prudência em tomar decisões de compra são maiores. Portanto, o produto deverá superar os atuais concorrentes ou outros produtos que atendam à mesma necessidade do cliente. Outro ponto interessante é quando a gente entra dentro da fase de crescimento. Aqui o que, que acontece? Dentro da fase de crescimento, aumentam a concorrência. E a gente pode associar alguns outros fatores, né? Então, surgem produtos similares, surgem alternativas, né? Então, vamos botar isso dentro das tecnologias sociais, né? Então, pessoas diferentes dentro de uma horta gerando aquele mesmo produto. Né? Pessoas diferentes tendo conhecimento de fazer as cisternas, as cisternas pré-moldadas, né, de caixas pré-moldadas, de moldes, as cisternas pré-moldadas, pessoas diferentes com essa técnica aplicando, tá, vendendo também sua mão de obra. A gente vai pensar, por exemplo, em alternativas diferentes, por exemplo, dentro das hortas, de como criar uma própria horta. Cria uma horta horizontal, cria uma horta utilizando a hidroponia, cria uma horta é, é, orgânica com compostagem. Então, essas técnicas diferentes, elas vão surgindo dentro dessa fase de crescimento, surgindo também ideias diferentes. Dentro da fase de crescimento, vocês vão observar, por exemplo, saindo da tecnologia social, indo para as tecnologias virtuais que a gente tem de computador, por exemplo, a gente foi observando muito, principalmente nesses anos 2000, nos anos 2010, o surgimento de celulares muito diferentes, né? Hoje, agora 2020, a gente não vai ver tanto celular diferente assim, né? Então, o que crescia muito? Resolução da câmera, quantidade de câmera, bateria, tamanho do celular, espessura do celular, peso do celular, enfim, memória. Agora, meio que chegou num ponto em que não vai surgir mais muita diferença. Então, a gente está na fase, teoricamente, de maturidade ali daqueles celulares, tá? A fase de crescimento, a gente está ali, por exemplo, dentro dos smartwatches, né? Criando funcionalidades diferentes, tá? Dentro deles, tá? Para ganhar outros patamares, né? Então, vão surgindo aplicativos e aí por diante. Isso é a fase de crescimento, tá?
a gente começa a ter mais confiança do consumidor também, porque tem mais usuários usando aquele produto e eu tenho interesse. Então tem muita gente que ainda não usou aquele produto, nunca utilizou aquela ferramenta, mas como está vendo várias pessoas já falando sobre aquela ferramenta, o que, que ele faz? Ele vai atrás daquilo dali, certo? Então, dentro da tecnologia social, a gente também vai ver uma comunidade que começa a fazer, eu também quero ir, eu também quero aplicar aquilo ali. Aquilo ali é algo relativamente interessante. Eu vou buscar saber mais sobre esse processo. Então, entro dentro dessa fase do ciclo de vida. A maturidade dentro da concorrência, lucratividade, por exemplo, a gente entra dentro do quadro da maturidade. É um momento em que a gente não precisa aplicar muita energia, tá, para empreender, tá? As coisas funcionam de maneira mais orgânica, tá? Então as pessoas já conhecem aquele produto, elas querem permanecer naquele produto. Existe confiança de mercado. Outro ponto que eu esqueci de falar, durante a fase de crescimento, o que aconteceu? Tentativa e erro, tá? Então muito erro, tá? A melhoria, processos de melhoria, ó, processos de melhoria acontecem muitas vezes aqui, tá? É claro que a melhoria é contínua, tá? A melhoria ela é contínua, porém os processos de melhoria eles marcam justamente na fase de crescimento porque a gente está desenvolvendo o produto, tá? A gente está criando aquele produto, tá? Então a gente está criando um produto mais estável. Então é claro que a gente sempre vai ter melhorias, por exemplo, no aspecto de colchões, né? Até hoje a gente vende colchão, né? Então, mas a gente tem mudanças naquele paradigma do que é um colchão, né? Então é claro que vai ter melhorias nesse processo, tá? Para sempre, na fase de maturidade e tudo mais. Mas é durante essa fase de crescimento em que a gente precisa parar e pensar e refletir como é que esse colchão ele pode ser mudado. Nos celulares, por exemplo, a gente passou muito por isso, né? A gente foi criando celulares mais finos, até que um celular entortou, tá? Até que um celular explodiu. Então, opa, não, para, porque a gente chegou no limite desse processo. Resgatem umas matérias de jornal que vocês vão ter celulares aí da Samsung e da Apple explodindo e entortando com facilidade. Então, foi essa fase da briga, da concorrência que chegou no ponto em que foi o limite, né, da espessura, por exemplo. Então, a gente não vai ver mais hoje empresas brigando por celulares mais finos do mercado. Isso não é mais um objetivo. Tá? A maturidade é o que a gente está encontrando hoje, por exemplo, nesses smartphones da vida. Tá? Em que ponto? No ponto de que a maioria das empresas elas são consolidadas no mercado e vocês vão ver empresas cobrando muito caro, porque elas... É isso. Tá? Elas podem cobrar caro porque as pessoas vão comprar. Tá? E para elas, não importa se o salário é 10 mil reais, o que é um absurdo, tá? Mas porque as pessoas estão comprando, tá? E é isso, tá? Mas, essa é a grande vantagem da tecnologia social, porque o lucro não é o mais importante, tá? O que é importante é o processo de transformação social, é aqui onde a gente vai encontrar o nosso apogeu, né? No aspecto da tecnologia social, é na maturidade onde a gente vai encontrar o processo de fato da transformação social, né? No qual aquela tecnologia ela é empregada, ela é repassada, ela é reaplicada dentro da nossa sociedade, controlando um problema social que a gente tem enfrentado. É o caso, por exemplo, do soro caseiro. Tá? Ela foi testada, retestada, ela foi aplicada e boa parte da nossa população não só conhece, como utiliza isso de forma prática e didática. É engraçado que a gente vê sobre o soro caseiro, a gente vê alguns vídeos de internet, de pessoas de outros países, achando estranho a ideia do próprio soro, né? Porque, de fato, ele foi criado pensando no nosso público, né? E se vende, né? Soro caseiro em pó, por exemplo, né? Que no caso não é caseiro, né? Então, se vende soro em pó para que as pessoas possam, né, diante de uma situação de saúde, se recuperar, né? Ter um processo de recuperação e, iônica até, né? Então, tem que ter esse olhar. Tá? Então, na maturidade, a gente vai encontrar essa reaplicação, né? Esse processo que é levado adiante. Então, a gente tem, por exemplo, fossas, né?
Pensando aqui em questões sanitárias, né? A gente tem fossas de bambu não, acho que é de bananeira, esqueci agora o termo correto, tá? Essas fossas de bananeira, elas são processos, né? São fossas com de solo que buscam uma solução diferente, tá? A fossa artesiana geral, que ela é mais cara, de fato. Na fase de maturidade, a concorrência ela é mais forte, o número de clientes é grande, assim como a orientação para a diferenciação de produtos e a recuperação de capital. Com o tempo, os preços caem, culminando na retirada de produtos de muitos players do negócio e no aparecimento de sinais de recessão da indústria. E aí a gente entra na última fase, a fase de declínio, tá? Onde algumas empresas vão sim permanecer dentro daquele negócio, tá? Lembra que na fase de crescimento a concorrência aumenta, várias pessoas elas surgem. Vocês podem ver, é normal, a maioria das cidades acontece isso, né? Surge uma febre, né? Surgiu uma febre do sushi, surgiu a febre do açaí, né? Aí vai aumentando várias empresas, umas empresas surgiu, todo mundo, opa, quero comer aquele produto novo. Aí surge um monte de loja, tudo igual, né? Aí você fica, meu Deus, parece que tem uma loja para cada esquina disso, né? Fase de crescimento. Aí no declínio, o que acontece? A maioria vai fechando, mas vai se manter, né? Vai ter várias lojas de sushi, vai ter várias lojas de sanduíche, vai ter várias lojas de açaí, mas alguns vão se permanecer, né? Essa é a fase do declínio, tá? Onde algumas empresas vão se permanecer dentro daquele negócio, o produto antigo é tema de pesquisa, desenvolvimento para esforços, mas a partir desse momento que a gente observa que esse declínio está acontecendo, a gente está observando que o interesse popular, né, mais do que diminuir a concorrência, é o interesse das pessoas para aquele produto está diminuindo. Então está no momento, na verdade, da maturidade, a gente já tem que parar para pensar, tá? Mas no momento do declínio, está no momento de vocês buscarem melhorias naquele negócio, né? De formular uma ideia nova, de criar um modelo novo. É nessa hora que uma cama que já existe há milênios aí, ela precisa ser reinventada. É nessa hora que a roda, ela precisa ser reinventada. Eu trouxe para vocês em outra aula um esquema da evolução da roda, né? Então, eu não precisei inventar a roda de novo, mas eu preciso ressignificá-la, inová-la, criar, certo? Me propor a ter uma ideia diferente do usual, certo? Para justamente propor, né, um reinício de um ciclo de vida, tá? Justamente para trazer inovação, modificação e principalmente a palavra-chave dessa aula, transformação coletiva dentro daquele grupo social. Beleza, meus queridos? Tudo bom contigo, Rita de Cássia? José, Manuel, Osana, Renan, Guilherme, Renata, Jonielton. Vamos nós. Pessoal, ó, a gente vai fechar a nossa aula de hoje, tá? Ainda tem 2 minutinhos de aula, com a atividade complementar, 3 questõezinhas. Como caracteriza o ciclo de vida de produtos? 2. O mercado é o conjunto dos consumidores que compartilham necessidades e desejos específicos. Comente algumas técnicas para análise de mercado. Necessidades ou motivos são forças que conscientes ou inconscientes que permitem o indivíduo apresentar um comportamento ou outro. Nesse aspecto, podemos classificar 2 tipos de necessidades, primárias e secundárias. Diferencia-as, tá? Lembra aí que a gente já conversou um pouquinho sobre esse tipo de necessidades, tá bom? A gente vai parando por aqui, meus queridos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa aula de hoje, segunda-feira. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, beleza? Até próxima aula. Um cheiro, um abraço e uma boa semana para todos. Tchau, tchau.